Estamos de volta com a programação no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Nesses domingos de Páscoa, movimentado, a gente está trazendo bastante conteúdo por aqui. Ainda temos mais 2 atividades antes de encerrarmos nosso dia. Então, se você ainda não teve tempo de acompanhar nosso conteúdo, vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que agora a gente vai falar sobre marketing para pequenos negócios. E logo após, na seguida, teremos outra palestra também falando sobre o impacto da qualidade das informações na gestão de projetos organizacionais. Vão ser 2 temas incríveis que você ainda pode conferir aqui de conteúdo no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. 2 palestras imperdíveis para empreendedores ou aspirantes a empreendedores, pessoas curiosas da tecnologia e inovação que querem se desenvolver e crescer junto com a Campus e com o Sebrae na Campus. Bom, mas sem mais delongas, queria introduzir agora o nosso próximo convidado, ele que vai falar sobre princípios do marketing, sua evolução e como esses princípios são aplicados no digital dentro dos empreendimentos. Ele vai falar sobre marketing para pequenos negócios. Vem para cá, Hugo Gonçalves, palmas! Obrigado, hein? Senhores, boa tarde. Todos me ouvem bem? Espero que sim. Onde é que está o passador dos slides? Aqui. Opa. Pois bem, como já bem introduzido, hoje nós vamos falar sobre marketing para pequenos negócios. Eu senti a necessidade de trazer esse assunto aqui hoje, porque é muito comum da gente ver aquele pequeno empreendedor, quando abre um negócio, né, ele acha, dentro da cabeça dele, que uma simples página, um simples post no Instagram, um simples perfil, vai resolver todas as necessidades de marketing dele. E eu vim trazer um pouco mais essa visão mais estratégica, um pouco mais planejada, e por isso aqui, como diz aqui embaixo, os princípios do marketing, a sua evolução e como são aplicados no pequeno empreendimento. Tá? Falando um pouco sobre a minha pessoa, esse sou eu, Hugo Gonçalves, e uma das minhas skills favoritas é a skill de comunicação. Isso também porque uma das minhas skills também é um trabalho dedicado à indústria, né? Também já trabalhei durante muitos anos na indústria de móveis planejados e como formação acadêmica eu tenho a publicidade e propaganda, a comunicação social. Tá? E também lidero a Speak to You Marketing, que é uma agência de comunicação que atende serviços de criação de websites, criação de material publicitário, dentre outros serviços também. Aqueles que já quiserem fazer o registro aqui da palestra, postar no Instagram ou então entrar em contato comigo por e-mail, esses são os meus contatos, tá? Meu site, meu e-mail, meu Instagram e Twitter, e também a minha pessoa ali, tá bom? Eu queria, ainda nessa pequena introdução, agradecer o pessoal da Campus Party, também o pessoal do Sebrae pelo convite, e para mim é um prazer inenarrável estar aqui no palco do Sebrae, Fábrica de Empreendedores. E aqui, já nesse primeiro assunto, eu quero trazer algumas definições ao que seria marketing. Né? Marketing, alguns podem definir como eu falar do meu serviço na internet ou do meu produto, mas a gente sabe que a gente sempre busca referências de pessoas que já passaram antes da gente estudando sobre isso. E eu trago aqui, sempre costumo trazer nas minhas palestras, né, um autor que eu muito gosto, que é o Philip Kotler, em que ele define o marketing da seguinte forma: o marketing é um processo social e gerencial, através do qual os indivíduos e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam, por meio da criação e troca de produtos e valores. Reparem que essa é uma definição de 1993. Né? De lá para cá, com certeza, muita coisa mudou, principalmente no cenário da comunicação, mas os princípios não se perderam. E como já introduzido, né, aqui no início da palestra,
esses princípios eu vou mostrar como que vocês podem aplicar no seu pequeno negócio. Eu queria chamar a atenção aqui para 2 pontos importantes. Aquela parte em que ele fala que é um processo social e gerencial, e também a parte onde ele fala que os indivíduos e grupos falam que obtêm aquilo que necessitam e desejam. Primeiro, é importante a gente entender o que de fato seria a necessidade de um ser humano, né? Todos nós humanos temos necessidades, independente da nossa classe social, independente do nosso sexo, independente de onde nós moramos e de quem somos, nós temos necessidades. E eu sempre gosto de trazer também como que essas necessidades humanas são classificadas. Claro que isso não é o estudo que eu estou tirando da minha cabeça, eu sempre gosto de trazer referências teóricas. E uma referência que eu gosto muito de trazer é de um psicólogo chamado Maslow, em que ele classifica as necessidades humanas em basicamente 5 partes, né? São elas: as fisiológicas, as necessidades de segurança, amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Com certeza o seu produto ou serviço, ele se encaixa em uma dessas necessidades, com toda certeza, né? Se não encaixa, é importante que você adapte ele para que ele atenda a necessidade de alguém, né? Todo produto ou serviço precisa ser vendido, toda empresa precisa vender. E se ela não está em alguma dessas necessidades, é necessário tomar alguma ação para se adaptar a isso. Destrinchando um pouco melhor sobre o que seria cada uma dessas necessidades, as necessidades fisiológicas seria a necessidade de todo ser humano. Necessidade de respirar, de comer, beber água, sexo, sono, homeostase e etc. Né? Se o seu negócio ele é um negócio de alimentação ou um negócio de vestuário, com toda certeza ele tem público. Sempre foi de uma necessidade humana, independente de qual etapa da história estamos falando, sempre foi uma necessidade humana se alimentar e se vestir. E sempre será uma necessidade. Portanto, os negócios de alimentação e os negócios de vestuário são os negócios que sempre têm público, independente da classe social, independente do sexo. A necessidade de segurança do corpo, do emprego, de recursos, moralidade, família, da saúde e propriedade, todos nós precisamos de um espaço para morar, né? E principalmente que esse espaço nos traga segurança, etc. Portanto, se o seu negócio ele se encaixa nessa necessidade humana, ele com certeza também tem público. Claro que os produtos também e serviços variam de ticket, né? Quando a gente fala em ticket, a gente fala em valores, em preço. E claro que existem, por exemplo, públicos de classe social mais alta, mais baixa, mas todos eles precisam suprir essa necessidade de segurança. E as necessidades que estão mais ali na ponta, de amor e relacionamento, estima e realização pessoal, também são necessidades básicas humanas, né? Mas é importante a gente entender que, sem ter uma base dessa necessidade suprida, é muito difícil que eu consiga também suprir a necessidade ali da ponta. Quem é que nunca esteve mal-humorado quando está com fome, né? Então, muito dificilmente eu vou conseguir participar de uma reunião importante se eu estiver ali mal alimentado. Então, só nesse pequeno exemplo a gente já consegue entender a que ordem essas necessidades básicas humanas precisam ser supridas, independente do cenário em que você está inserido. Também falando, depois de definir as necessidades humanas, falamos aqui também sobre o comportamento do consumidor. Tá? O comportamento do consumidor é uma parte também importantíssima para ser estudada antes de você, por exemplo, criar o post no seu Instagram. Que necessidade, né, o seu produto supre, a gente já entendeu. E agora, como que o seu consumidor, como que o seu público-alvo, ele se comporta diante da decisão de compra daquele produto. E aqui também
trazendo as características desse consumidor, a gente classifica ali em basicamente 4, né, características do consumidor. São eles fatores culturais, sociais, psicológicos e econômicos. É importante sempre encaixar o teu produto e classificar ele, destrinchar dentro dessas 4 características. Qual que é a cultura do público que adquire o teu produto? Como que ele se comporta? Que classe social ele está inserido? O que ele pensa antes de tentar adquirir um produto ou serviço seu? E também nós temos as tipologias do consumidor. O processo de decisão de compra, ele passa basicamente em 5 tipologias, que podem ser 5 pessoas e que podem ser essas 5 pessoas uma pessoa só também. A gente vai entender um pouco sobre isso. As tipologias do consumo, também é uma classificação de Philip Kotler, que nós vimos no início. Nós temos ali o iniciador, influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. Colocando aqui um exemplo bem simples, né, vou citar 2 exemplos. Um deles em que o iniciador é o usuário e o outro em que eu vou falar que o iniciador ele não é o usuário desse produto. Imagine você ali fazendo seus estudos e você sente a necessidade de adquirir um computador novo, por exemplo. Você está lá na faculdade, precisa de um computador com melhor processamento. Você foi o iniciador dessa necessidade. Em seguida, você busca por referências de YouTubers, ou de influenciadores digitais, ou de pessoas que você conhece, que são próximas a você, sobre qual é o melhor processamento, qual que é a memória que eu vou comprar, qual que é a melhor marca. Eu busco por influenciadores. Em seguida, você decide, enfim, qual computador eu vou comprar. E em seguida você vai e compra. Percebam que até agora a mesma pessoa participou das 4 tipologias. E por fim você adquire esse computador e se torna o usuário. A mesma pessoa passou pelas 5 tipologias. Agora eu vou citar um exemplo em que o processo de decisão de compra passa por 5 pessoas diferentes, em que o iniciador da necessidade de compra desse produto, ela não vai ser o usuário. Vou citar um exemplo muito simples. Todos nós aqui já precisamos usar fralda, sim? Certo? Ok. Imaginem você está lá recém-nascido e a sua mãe sente a necessidade de adquirir fralda, né? Portanto, a iniciadora desse processo de compra foi a mãe de um recém-nascido. Em seguida, ela busca por influenciadoras para saber, por exemplo, qual que é a melhor marca, qual que é mais confortável, qual que traz aquele recurso de respiração, né, para o bebê. E em seguida, ela decide ali qual de fato vai comprar. Provavelmente, ela vai consultar algum médico para saber qual de fato ela vai decidir comprar. E ela pode ou não participar do processo de compra. Pode ir ela adquirir ou pode ela pedir para alguma terceira pessoa, um pai, uma tia, uma avó, né? E por fim o usuário vai ser quem? O bebê. Vejam só, 5 pessoas diferentes que participaram de um processo de decisão de compra. O tempo que esse processo vai durar depende muito diretamente se ele é um bem durável ou se ele é um bem não durável. Quando eu sinto a necessidade, por exemplo, de me alimentar, eu vou na lanchonete, compro o lanche e pronto, aquela necessidade está suprida, pois é um bem não durável. Ou melhor, nem é um bem, né? E quando é, por exemplo, um carro, uma casa, um bem mais durável, com valor agregado um pouco mais alto, esse processo de decisão ele leva um pouco mais de tempo. Percebam aqui, né, que os produtos e serviços, independente do tipo, independente da pessoa e do usuário, repito, eles podem variar conforme como o teu negócio está inserido. E também, né, é importante a gente colocar em consideração se ele é um processo de empresa para empresa ou ele é um processo de empresa para pessoa. Aqui desse lado nós temos o B2B,
né, que seria, na pronúncia correta, o B2B, né, ou melhor, business to business, processos de empresa para empresa, né? Se esse processo ele acontece de empresa para empresa, essa avaliação, ou melhor, essas tipologias podem variar para mais ou para menos, depende do tamanho e do tipo do negócio. Agora, se ele é um processo B2C, né, ou B2C, ou ainda Business to Consumer, né, ou ainda empresa para pessoa, ele é um processo que leva em consideração essas tipologias que nós acabamos de ver. E trazendo aqui uma referência um pouco mais próxima de nós, de uma marca, inclusive, que eu já cheguei com ela aqui, né? Coincidentemente, tinha um produto ali no camarim, e eu fiz questão de trazer para vocês um estudo aqui relativo à Fanta. Quem acompanha o mercado da comunicação sabe que a Fanta, na semana passada, ela mudou a identidade visual dela. E, antigamente, a Fanta usava, né, uma representação ali de uma laranja, atrás da marca dela, com a folhinha verde, etc. E agora ela mudou para esse formato um pouco mais minimalista e um pouco mais simples. Mas por que a Fanta decidiu fazer isso? Será que um dia os gestores acordaram e falaram: opa, não quero mais ter aquela folhinha verde? Não. Isso é um processo de compra que passou por vários estudos de planejamento, principalmente pela necessidade de entender o que o público dela espera e enxerga essa marca diante do mercado. E vou trazer aqui um recorte da notícia, que foi extraída aqui do site Publicitários Criativos, né? A Fanta apresentou a sua nova identidade visual. E essa é a primeira identidade global unificada da marca. Percebam, a Fanta sentiu a necessidade de se identificar uniformemente a nível global, né? Por que ela percebeu isso? Com base em estudos, comportamento do consumidor, processo de compra, necessidades e tudo isso. E, em seguida, ela explica por que ela decidiu fazer isso. O novo logo não utiliza mais o icônico símbolo de laranja, já que a fórmula do refrigerante não leva mais suco de laranja na composição. E essa mudança também busca corrigir a confusão de ter um logo com laranja em bebidas de outros sabores, né? A Fanta, lá fora, ela lança vários outros sabores de refrigerante. E estão eles aqui representados, esses, inclusive, são recortes, né, extraídos do lançamento dessa nova marca. E percebam que todas as latinhas, né, tem até sabores que a gente não tem aqui no Brasil, a blueberry, pitaia. A Fanta, esses dias, estava experimentando aqui no Brasil o sabor de maracujá, né? É um experimento. E aqui também as possibilidades de aplicação dessa nova marca, né, em peças publicitárias, aplicando as cores, aplicando os formatos, aplicação com modelos. E aqui também mais possibilidades de aplicação dessa marca de acordo com os sabores. E por que eu trouxe justo a Fanta, né, que é uma marca conhecida globalmente, né, uma marca enorme de refrigerantes, que inclusive aqui no Brasil é uma submarca da Coca-Cola. Eu sempre gosto, e também para mim é de motivo de muita alegria, de estar perto de grandes referências. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, buscando conhecimento na Campus Party, né, nesses 5 dias de feira. E eu queria finalizar minha palestra e abrir para perguntas, trazendo uma referência que eu muito gosto, que é do Guimarães Rosa, em que ele cita no livro dele O Grande Sertão Veredas, de 1956, é junto dos bons que a gente fica melhor. Senhores, muito obrigado, tenham todos vocês uma boa tarde e podem fazer perguntas, aqueles que se sentirem à vontade. Pessoal, boa tarde. Vamos aproveitar a presença do Hugo aqui. Vamos fazer perguntas. Quem tem dúvida, pode levantar a mão que eu levo o microfone.
Ninguém tem dúvida, gente? Ninguém? Vamos aproveitar. Ele vai ficar aqui um pouquinho também do lado. Quem quiser conversar mais particular, fica com vergonha, pode Fiquem à ficar vontade, tá? Ótimo. Hugo, muito Obrigado. obrigada. Obrigado pelo convite. Todo o suporte. Tudo bom? A gente fica à disposição. Ficou no tempo? Ficou, você ainda tem tempo, na verdade. Tem